Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus com toda a reverência, clamando em nome de Jesus Cristo, para que a presença do Espírito Santo nos traga em nosso coração a direção, nos traga a vontade de Deus e a revelação da sua palavra para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, no quarto livro do Novo Testamento, no capítulo 20, nós vamos ler do versículo 19 em diante. Amém? Então, João, Novo Testamento, capítulo 20, versículo 19. Está escrito assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. Amém? Muito bem. Aqui nós vamos relatar, através das Escrituras Sagradas, o que aconteceu naquela tarde de domingo, não é? Aquela tarde de domingo em que Jesus tinha ressuscitado, tinha vencido a morte. Né? Nós vemos aqui que fala no primeiro dia da semana, né? E se você quiser entender esse primeiro dia da semana, lá no próprio capítulo 20, no versículo 1, fala que Maria Madalena, ela foi para ir, visitar o sepulcro no primeiro dia da semana. Está escrito assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Nós sabemos que Maria Madalena foi a primeira pessoa, uma mulher, e a primeira pessoa a proclamar o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. E as boas novas que ela proclamava era que Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha vencido a morte, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é Deus. Esse é o Evangelho. Ele veio para perdoar os pecados quando morreu na cruz e o seu sangue foi derramado. Então, a Maria Madalena foi a primeira pessoa a levar o Evangelho. A partir do momento que acontece isso, a certeza da ressurreição de Jesus Cristo, então os discípulos, todos eles passam a guardar o domingo como o dia do Senhor, como o dia consagrado ao culto ao Senhor Jesus, ao culto a Deus. Amém? Então, o que acontece quando Jesus se manifesta na vida de uma pessoa? 4 coisas acontecem, e esse texto vai nos mostrar. No versículo 20, está escrito assim: e dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Então, a primeira coisa que acontece com a manifestação de Jesus na vida de uma pessoa é uma alegria. Amém? É uma alegria que não é uma alegria natural, é uma alegria sobrenatural. E ela está firmada na certeza de que Jesus Cristo venceu a morte, de que Jesus Cristo é Deus, e que nós, através dele, recebemos a vida eterna, que através dele nós recebemos o poder de vencer a morte, porque ele mesmo disse: aquele que crê em mim não verá a morte, porque já passou da morte para a vida. Essa alegria, não é a certeza de que todos os sofrimentos, todas as perdas que nós temos nessa vida, todos os sofrimentos, toda tristeza, não é? Ela se converte numa alegria espiritual, na certeza em que Deus ele providenciou para nós o melhor. E aí, então, nós recebemos uma alegria sobrenatural, santa. Amém? Não esqueça, que a gente está falando de uma tarde de domingo onde os discípulos tinham visto o seu mestre sendo crucificado, sendo maltratado, e eles tinham medo, eles tinham insegurança, eles tinham tristeza, uma tristeza profunda. Eles não tinham motivo para ter alegria, porque tudo para eles era um sinônimo de perda. Mas naquela hora em que Jesus se manifesta para eles, e na hora que Jesus se manifesta na vida de uma pessoa que o recebe, então a primeira coisa, o primeiro sentimento que ela experimenta de uma forma sobrenatural é a alegria. Vamos ler para saber a segunda das 4 coisas que acontecem quando Jesus se manifesta na vida de uma pessoa. No versículo 21 está escrito assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez:
paz seja convosco. Então, Jesus, ele vem na vida da pessoa e traz uma paz. Então, com a manifestação de Jesus na vida de uma pessoa, ela recebe a paz. Essa paz não é uma paz natural, mas uma paz sobrenatural. Diante de circunstâncias adversas, diante de ameaças, não é? Aquela pessoa que Jesus se manifesta na vida, ela sente uma paz sobrenatural, uma paz espiritual que faz com que ela continue a sua caminhada, com a certeza de que Deus é com ela, não é? Com a certeza que Deus está no controle. Isso produz uma paz sobrenatural. Continuando a ler, não é? No versículo 21, não é? Na sequência, fala assim, mas Jesus fala, Pai seja convosco, e depois ele continua dizendo, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Não é? Então aqui a terceira coisa, não é? Que nós recebemos quando o Jesus se manifesta na nossa vida, não é? É um propósito de vida, não é? E o propósito de vida passa a servirmos a Deus levando o Evangelho. O Evangelho, né, como nós sabemos, né, e já falamos, Evangelho significa boas novas, a certeza de que existe uma vida eterna, uma vida melhor, não é, através de Jesus Cristo, para todos aqueles que recebem Jesus Cristo e o confessam como seu único Senhor e Salvador, deixando todos os outros caminhos e somente andando de acordo com a palavra de Deus. Essa certeza, esse propósito de vida que a pessoa recebe, faz com que ela seja um servo. E isso faz toda a diferença, porque isso dá um sentido na vida da pessoa. A vida sem propósito é uma vida errante, uma vida perdida, sem sentido, sem significado. Quando nós sabemos que nós temos um grande propósito, um propósito maior, que é anunciarmos a vida que Jesus nos deu, não é? Que em grego, essa palavra, né, a vida de Jesus, quando Jesus fala em João 10:10, que o diabo não vem senão a matar, roubar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Essa palavra vida, em grego, é zoé, não é? Que significa a própria vida de Deus. Então nós levamos como servos o Evangelho proclamando, não é, que todos que recebem Jesus, todos aqueles que recebem a palavra de Deus, recebem a própria vida de Deus. E esse propósito que nós temos faz diferença. Porque desde Malaquias, né, se você puder voltar, Malaquias é o último livro do Velho Testamento, está escrito assim, no capítulo 3 de Malaquias, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então aqui está muito claro que desde o Antigo Testamento, Deus ele busca pessoas que o sirvam. Né? Você deve lembrar que em Mateus capítulo 8, né, quando Jesus ele cura a sogra de Pedro, se você vê lá no Mateus capítulo 8, versículo 14, está escrito assim, e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. No versículo 15, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Então você vê que quando Jesus ele se manifesta na vida de uma pessoa, essa cura que ele traz para a pessoa faz com que a pessoa tenha o desejo, o propósito de servi-lo. A terceira coisa que acontece quando Jesus se manifesta na vida de uma pessoa é o desejo de servi-lo, não é um propósito de vida. Muito bem. Voltando lá no texto, em João, né, no capítulo 20, agora lendo o versículo 22, fala assim, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. A quarta coisa que acontece, né, quando Jesus se manifesta na vida de uma pessoa é esse assopro, ou seja, o recebimento do Espírito Santo, ou seja, a regeneração. Né? Para você entender isso, né, nós vamos dizer o seguinte, Jesus, nesse mesmo livro de João, quando ele tem um diálogo, né, com Nicodemos, isso está em João, capítulo 3, está escrito no versículo 3, né,
Jesus ele vai ter um diálogo com Nicodemos, que era um dos principais dos judeus. E ele fala, e ele responde para Nicodemos, dando já um ensinamento, dizendo assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: é necessário nascer de novo. E nascer de novo significa se regenerar, ou seja, ser gerado novamente. Regeneração significa ser gerado novamente, não através de carne e sangue, mas através da presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Não é? Aqui no versículo 5, já indo no versículo 5, Jesus respondeu novamente a Nicodemos e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. No versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o nascimento, ele é produzido, ele é feito através do Espírito Santo, ele é gerado pelo Espírito Santo. E aí no versículo 7 ele fala assim: não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. No versículo 8, o vento assopra, guarde bem isso, assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus, Espírito com letra E maiúscula, Espírito Santo. A palavra, né, assoprar, né, ela foi traduzida na Septuaginta, né? O que é Septuaginta? A Bíblia, no Antigo Testamento, os textos foram escritos em hebraico. No Novo Testamento foram escritos em grego. Quando se fez a tradução em grego do Antigo Testamento, ela recebeu, nessa tradução, recebeu o nome de Septuaginta. Né? E nesta versão, né, em grego do Antigo Testamento, a palavra assoprou, né, em que Jesus, lá em João, voltando lá no que nós lemos, quando Jesus estava naquela tarde de domingo, né, e ele assopra, né, no capítulo 20, versículo 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Esse assopro de Jesus é o próprio assopro de vida, mas o assopro da regeneração. Né? Eles são regenerados, eles nascem novamente, mas agora pela vontade de Deus, pela vontade do Espírito Santo, regenerados, né, a sua natureza. Essa palavra, só para você ter uma ideia, se você voltar lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, que é um texto muito conhecido, né? Quando Deus ele forma o homem, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7 está escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E soprou, essa mesma palavra, soprou, que está traduzida na Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento, é a mesma palavra que foi usada quando fala que Jesus assoprou sobre os seus discípulos. E também a mesma palavra na Septuaginta, que lá em Ezequiel, olha só, vou ler para você, Ezequiel capítulo 37, é um texto muito conhecido, quando fala a visão de um vale de ossos secos. E aqui no versículo 9 está escrito assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Guarde bem isso. Vem dos quatro ventos, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, ou seja, os quatro cantos da terra. Vem dos quatro cantos da terra e assoprem o Espírito sobre esses mortos para que vivam. Aqui o sentido de mortos são os mortos espirituais, aqueles que estavam desligados de Deus. E aqui, não é, o Espírito ele vai trazer a vida, vai regenerar, não é, as pessoas. Quando nós
vemos então esse versículo 22, nós sabemos que nós temos uma marca, nós somos regenerados pelo poder de Deus, nós somos feitos novas criaturas diante de Deus, inculpáveis, não é? Nós não somos perfeitos, mas nós somos justificados pelo sangue daquele que é o nosso Senhor e Salvador, aquele que nós aceitamos, aquele que nós entregamos a nossa vida e nós recebemos a sua vida, não é? Eu espero que você tenha entendido, não é, que assim como os discípulos estavam inseguros, tristes, estavam com medo, sem alegria, muitas pessoas elas se encontram, não é, e justificadamente, como eles também tinham os seus motivos, né, para ter esses sentimentos, mas a manifestação de Jesus Cristo através da sua presença, quando nós o aceitamos, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, ela nos enche o coração de 4 coisas. Ela nos traz, não é, a paz que excede todo o entendimento, nos traz alegria, alegria sobrenatural, nos traz um propósito de vida que nos anima a seguir no caminho e nos traz a certeza da salvação. Isso tudo se converte em alegria, uma alegria que o mundo não pode entender, porque ela é espiritual. Eu espero que você tenha entendido e se enchido com esse poder da palavra de Deus para nos manter firmes no caminho, não é? E a certeza absoluta de que Jesus Cristo é por nós e que está no controle de todas as coisas. Queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer porque naquela tarde de domingo, os seus discípulos, meu Pai, foram impactados com essas 4 coisas que nós estudamos e teu Espírito nos revelou hoje. E todos aqueles que ouvirem essa mensagem, que também sejam impactados pela alegria, pela paz, pelo propósito de vida, meu Pai, e pela certeza da salvação de uma vida eterna, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que haja manifestação da cura, da libertação, do livramento de vida e vida em abundância, aonde essa mensagem, aonde essa palavra chegar. Em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Ainda nós continuamos com os nossos cultos presenciais suspensos, mas nós temos os nossos encontros todo domingo no nosso culto virtual às 10 horas da manhã e nas quartas-feiras no grupo familiar, estudando em cada quarta-feira às 20 horas um tema. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus Cristo. Um bom domingo a todos.